Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 40º encontro de número 40. Convidados muito especiais hoje, o Gabriel Cabral e a Isabel Albuquerque. O Gabriel é Behavior Compliance Specialist na Club Behavior Insights Unit. Ele é mestre em Direito pela PUC-Rio. Ele é Project Manager da Iniciativa Compliance para Muitos e é especialista em Compliance Comportamental e Direito Comportamental, já tendo publicado aí artigos e livros na área. A Isabel de Albuquerque é Head de Behavior Compliance na Club Behavior Insights Unit. Ela é doutoranda de Direito na Nova School of Law, em Lisboa, mestre em Direito pela UERJ, e é especialista e certificada internacionalmente em Ética e Compliance, com mais de 15 anos de atuação em empresas multinacionais. Então, quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, agradecer a presença e, sem mais delongas, passar a palavra para vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Arthur. Bom, então acho que eu começo, né? Depois eu dou a palavra para o Gabi. Bom, queria agradecer muito pelo convite para participar, né, desse encontro aqui de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre dois temas que são fascinantes, né? As ciências comportamentais e o compliance, né? E como que foi um pouquinho da minha trajetória no compliance até chegar a esse encontro com as ciências comportamentais e como que as ciências comportamentais podem ajudar as nossas empresas, né, na busca por um ambiente mais íntegro, um ambiente mais ético e, sobretudo, para tornar também os nossos programas de compliance ainda mais efetivos. Eu estou muito honrada mesmo com esse convite, porque eu pude assistir aí alguns encontros, né, anteriores de vocês e vi o altíssimo nível de debates dos convidados. Então, eu não posso deixar aqui de, pelo menos, fazer uma ressalva de que a minha formação é na área jurídica e na área de compliance, então eu não sou uma cientista comportamental, como o Gabriel é, por exemplo, né? E que ele me ensina muito até todos os dias. Bom, então, trazendo um pouquinho do meu percurso, antes de entrar na CLU, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, em algumas empresas, primeiramente no departamento jurídico, no Brasil, depois dividindo, né, os dois chapéus, jurídico e compliance, para então depois focar 100% na área do compliance já há alguns anos, e aqui em Portugal. E aí, nessa minha trajetória, eu sempre procurei estudar, né, e debater o tema da corrupção, né, na tentativa de tentar entender e de encontrar alguma explicação que fosse razoável, né, sobre por que esses grandes esquemas de corrupção acontecem nas organizações, né? Esse sempre foi um tema que despertou muita curiosidade. Eu cheguei, sim, a acreditar que era em razão da existência de um pequeno número de pessoas mal intencionadas, com falta de caráter, com transtorno de personalidade, enfim, aquelas tais maçãs podres que a gente escuta tanto falar. Mas aí, com o tempo, analisando um pouquinho, né, um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de profundidade, esses grandes casos de corrupção, eu comecei a perceber que não tinha como eles serem resultado de ação de poucas pessoas, né, e sim de diversas pessoas, né, de diversos setores, de diversos cargos, diversas posições hierárquicas das empresas. Ou seja, esses grandes esquemas de corrupção, eles não são o resultado da ação de um pequeno número de pessoas mal intencionadas, mas de pessoas comuns, como nós aqui, que por vezes a gente acaba por tomar decisões que vão contra os nossos valores, que vão contra os nossos princípios, e muitas vezes a gente sequer percebe, né? Ou então a gente consegue justificar de alguma forma esses desvios para que a gente volte a se sentir bem com a gente mesmo. E foi aí então que entrou na minha vida, né, o livro Muitos, que foi um divisor de águas mesmo na minha atuação no compliance. O Gabriel é um dos autores, e que aí esclareceu, aí sim, né, com base em evidências e estudos científicos, que esses desvios éticos cometidos por pessoas comuns, por nós, né, são resultados de um conjunto de fatores psicológicos, de pressões contextuais e de dinâmicas temporais que são muitas vezes perversas, né, no mundo empresarial. E aí, quando a gente fala de contexto, né, essas pressões contextuais, eu estou me referindo, por exemplo, à pressão da liderança, né, à pressão dos pares, né, do lado. A gente está sempre buscando a opinião do grupo, aquela sensação de pertencimento, então a gente acaba seguindo, muitas vezes, o que a maioria está fazendo, especialmente no ambiente corporativo. Uma pressão autoimposta também, né, que eventualmente vem de dentro, vem de um cargo que eu exerço. Metas irrealistas que a gente tem muitas vezes, né, nas empresas para cumprir, sistema de avaliação de desempenhos também, linguagem, o uso de linguagem também, daqueles eufemismos todos que são usados no ambiente corporativo, isso tudo faz parte do contexto, né? Se a gente for pegar
né, um caso de uma das empresas envolvidas na Lava Jato, a gente tinha um departamento de operações estruturadas, alguma coisa assim, que era o departamento que pagava suborno, né? Então, essa linguagem também ela acaba por transformar, converter algo, né, que não é ético em algo justificável, algo normal. E, além disso, também a gente pode pensar no mercado. Se a gente for falar em contexto, a gente pode pensar no mercado que a empresa está atuando, né? O ambiente que ela atua, o país que ela atua. Isso tudo interfere. E se a gente somar a todas essas pressões contextuais o fator tempo, aí a gente pode ter uma receita perfeita, né, para interferir no nosso julgamento ético e nos levar a uma cegueira ética. E aí, nas empresas que eu trabalhei, eu não enxergava muito bem toda essa pressão, né? Eu compreendia isso como algo comum, né? Como uma dinâmica normal da empresa. Aquela correria toda no final de quarter, no fechamento do ano fiscal, que a gente tinha que vender o máximo de projetos possível, né? Então, aquela pressão toda para a gente cumprir aquelas metas irrealistas que eram colocadas, e agressivas, né, que eram colocadas lá no início do ano. Então, olha aqui a força do contexto, né, e da pressão também temporal. E aí, quando a gente vai estudando as ciências comportamentais, a gente vai percebendo que quanto menos tempo a gente tem para decidir, aí maiores são as nossas chances de usar o nosso piloto automático e a gente acabar se arrependendo depois. Então, o que eu fui percebendo disso tudo, né, como compliance officer e começando a estudar as ciências comportamentais? Que o grande risco nas empresas não está na existência dessas poucas maçãs podres, né, que são os poucos do livro Muitos, que o Gabi vai falar um pouquinho mais para frente, mas sim daquele risco que vem de todos nós, dos muitos, do livro Muitos, que somos pessoas comuns, e como eu disse, em razão de fatores psicológicos, dessas pressões contextuais, dessas dinâmicas temporais, a gente acaba por não enxergar muitas vezes, ou então algum dilema, ou então a gente racionalizar o nosso comportamento não ético. Então, como profissional de compliance, me veio outra reflexão. Bom, então se a solução não está em a gente identificar quem são essas maçãs podres, detectar quem elas são, esses poucos, e nos livrarmos deles, porque o risco está em todos nós, né, nos muitos, qual seria a solução? Será que a solução está, então, nesses programas de compliance tradicionais que a gente conhece, né, com várias regras, políticas, procedimentos, com código de conduta, com controles? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que apenas isso, apenas a existência desses documentos formais, não é suficiente. Né? Até porque, se a gente for avaliar as empresas que se envolveram, né, nesses grandes esquemas de corrupção, elas tinham, né, um código de conduta, elas tinham políticas, procedimentos, muitas delas defendiam lá naqueles seus relatórios anuais que realizavam os negócios com base na integridade, na ética. Bom, então me veio outra reflexão. Será então que a solução está em aumentar essas regras, né? A gente criar mais controle? E aí eu lembro que muitas vezes era isso que nós, do departamento jurídico, de compliance, a gente costumava ser a nossa primeira intuição, né? A primeira reação como compliance officer, falou assim, bom, tive um desvio ético na minha organização, então vamos aumentar as regras, vamos criar uma política nova, vamos implementar novos controles, vamos dar mais treinamentos, vamos passar mais informação para as pessoas, vamos aumentar a punição. Normalmente é isso que a gente pensa. Só que aí os insights das ciências comportamentais, eles me permitiram compreender por que muitas vezes algumas medidas de compliance que eu implementava nas organizações, acreditando realmente, né, na melhor das intenções, que essas medidas elas iam evitar que determinada conduta inadequada ocorresse, elas podiam se revelar, e muitas vezes se revelavam, em verdadeiras armadilhas, sob o ponto de vista comportamental. Né? Isso porque se a gente for simplesmente aumentar a regra, aumentar o controle sem critério, a gente pode gerar alguns efeitos colaterais naquela motivação interna, né, que todos nós temos, os muitos, de agir eticamente. Bom, então, qual seria a solução? Né, e aí a sugestão, com base na experiência que eu vi, né, e nesses estudos das ciências comportamentais, seria da gente buscar investir em programas de compliance que busquem uma real mudança de comportamento. Uma mudança que seja estrutural, e não apenas incremental, não apenas trazer novas regras, trazer novos controles, e que a gente tente adotar uma abordagem que seja mais realista, de acordo com os aspectos psicológicos, né, do ser humano, e que seja mais pluralista também, que seja capaz de alcançar não só essas maçãs podres,
mas também aquela imensa maioria das pessoas, né, nós aqui, que, como já falei, a gente comete desvios éticos muitas vezes sem até perceber. E aí eu lembro também que eu me preocupava muito em reportar, a gente tinha que fazer alguns reportes, né, até mesmo para a nossa liderança, que ficava fora do país, de quantas políticas a gente tinha implementado na empresa, quantos treinamentos a gente tinha dado, quantas pessoas a gente tinha treinado, mas a gente pouco falava de comportamento. Então, assim, depois de um certo tempo, eu fui percebendo, né, com a ajuda das ciências comportamentais, que muito mais importante do que a gente entender, eu dei, sei lá, X treinamentos nesse ano, é entender se esses treinamentos causaram algum impacto positivo no comportamento das pessoas. Isso raramente, né, está claro nos nossos relatórios de compliance. Bom, e aí o que nós temos visto, felizmente, hoje, é que isso tem mudado, né? A forma da gente medir a efetividade dos programas de compliance tem evoluído. E é aqui que eu acho importante a gente mencionar esses dois exemplos recentes, né, que, na minha visão, avanços muito interessantes nesse sentido. Um é esse relatório da OCDE, que foi divulgado, né, em parceria com a CGU, que é esse Modernizando a Avaliação dos Riscos para a Integridade no Brasil. Para quem tiver interesse, acho que vale dar uma olhada, né, nessa recomendação da OCDE, para fortalecer, né, essa atual metodologia que é usada pela administração federal brasileira para identificar e avaliar os riscos. Lá pelas páginas entre 19 e 21, ela claramente traz que um dos caminhos para a gente fortalecer a avaliação de risco passa por uma abordagem formada pelas ciências comportamentais. E esse outro é muito recente, de semana passada, então acho que o timing é perfeito aqui para essa nossa conversa de hoje, que foi no dia 18 de julho que entrou em vigor um novo decreto que regulamenta a lei anticorrupção, a nossa lei da empresa limpa, né? Chamam de da lei anticorrupção ou lei da empresa limpa, que trouxe esse avanço, né, no artigo 56, que incluiu expressamente, para nossa alegria aqui, né, do pessoal que enfim, milita a favor do comportamento, como objetivo do programa de compliance, o fomento e a manutenção de uma cultura de integridade na organização. A gente acredita que esse deve ser o foco, de fato, de um programa de compliance, né, que se pretende efetivo. De nada adianta a gente ter um código política se, na prática, os colaboradores, e obviamente também a liderança, eles não adotam essas diretrizes, esses valores que estão escritos lá. Ou seja, de nada adianta se a gente não se atentar para o comportamento dessas pessoas. E é aqui, novamente, que as ciências comportamentais entram como algo fundamental, eu acho, para a construção dessa cultura. E aí, para mim, né, para a nossa visão aqui, essa inovação trazida pelo decreto, ela representa uma consagração na lei do que a gente chama de quarta geração dos programas de compliance. A gente até escreveu recentemente um pouquinho sobre isso, eu, o Gabi e o Renato Capanema. Por que quarta geração? Né? Quais seriam as gerações anteriores? A primeira seria aquele período bem inicial, né, de promulgação da lei anticorrupção. A métrica se restringia à existência da medida de compliance. Então, eu tenho um código de conduta? Essa era a pergunta que era feita pela autoridade para entender, ou então por nós, compliance officers, para entender se a gente tinha um bom programa de compliance. Eu tenho um código de conduta, então tá bom. Então não só o código de conduta, né, como um dos pilares, um dos componentes de um programa de compliance. A segunda geração, aí já uma evolução dessa primeira, já passa a ter como um referencial a customização da medida. Então, ou seja, não basta apenas eu ter um código, eu preciso ter um código que seja desenvolvido com base nas características específicas da minha organização. E aí, com o tempo, a gente evoluiu, né, para a terceira geração. E aí a pergunta que se faz não é mais se eu tenho o código ou se o código foi customizado, e sim se o código foi, de fato, acessado e lido pelos colaboradores. Então, a gente busca entender o alcance dessas medidas de compliance. E aí, finalmente, a gente chega nos dias de hoje, né, que agora a gente precisa medir, na nossa visão, o impacto das medidas de compliance no comportamento das pessoas. Então, a pergunta que se faz hoje não é mais se eu tenho um código, se o código foi customizado, se o código mas sim se o código é realmente útil, se ele é claro, se ele é prático, para que os colaboradores possam resolver concretamente os seus dilemas éticos. Bom,
a gente sabe que, infelizmente, né, essas mudanças levam tempo, essas evoluções levam tempo, não é algo, um processo rápido, não é um processo linear, mas é importante que a gente dê esse passo, né, e a gente comece a trazer esse olhar comportamental para os programas de compliance, né, parar de focar nas regras tão somente, né, que é o rules-based approach, o risk-based approach, mas focar nas pessoas, né, que é o people-based approach. Acho que é assim que a gente consegue ter um programa de compliance efetivo. Então, para finalizar e já passar a palavra para o Gabi, né, e resumir um pouquinho, né, tudo que eu mencionei aqui, o que seria o compliance comportamental, né? Qual é a nossa sugestão de definição de um compliance comportamental? Seria a implementação de medidas, né, de prevenção, detecção e remediação de desvios éticos nas organizações, tal como, né, é a definição tradicional, mas que essas medidas implementadas sejam baseadas nas evidências das ciências comportamentais sobre a realidade cognitiva e comportamental das pessoas. E acho que é justamente sobre isso que o Gabi vai falar um pouquinho agora para a gente. Obrigada. Perfeito, Luísa, muito obrigado. Vamos lá, então. Né? Então, esse é o grande ponto que eu acho que deve definir o que é o compliance comportamental e o diferenciar de todo o resto. Compliance, que nós podemos chamar de tradicional. Né? Como nós vimos aqui, ele é adaptado ou baseado ou influenciado pela uma perspectiva mais realista sobre o comportamento humano, né? Em termos cognitivos e comportamentais. E o que significa isso na prática? Né? De onde vem essa ideia de realidade cognitiva? Né? De onde vem o irreal para poder, nós podemos falar em realidade? E aqui é um campo que eu acho que para muitos pode ser um tanto quanto novo, né? Ou pelo menos é menos conhecido, que é o campo da ética comportamental, né? Que não deve ser confundida com a economia comportamental ou ciências comportamentais de uma forma lato. E o meu plano aqui é explicar um pouquinho o que significa ética comportamental, né? E que tipo de objeto de pesquisa, que tipo de problema quer resolver, que tipo de obstáculo quer neutralizar. Né? E, sem dúvidas, né, a melhor forma de explicar o que é a ética comportamental é fazer um contraste com uma área que é muito melhor conhecida, que é a própria economia comportamental. Né? E aqui um disclaimer super importante, né? Meu objetivo aqui não é fazer uma discussão teórica, né? Eu certamente vou cometer um ou outro desvio aqui, ou deslize teórico, alguém vai comentar, mas tem uma corrente que é assim, outra que é assado. A ideia não é essa, né? A ideia é trazer mesmo uma definição superficial, mas que seja minimamente incontroversa. Tá bom? Então vamos lá, quando nós falamos em economia comportamental, que tipo de preocupações um economista comportamental costuma, né, estar prestando atenção? Né? São aqueles obstáculos, né? Muitos deles são, ora, sludges, ora, algum tipo de viés cognitivo, né? Que atrapalham as pessoas a tomar aquela decisão que seria mais lógica ou racional, tendo em consideração parâmetro, né, a teoria da escolha racional. Né? Sabemos que essa teoria ela não se propõe como um modelo preditivo de comportamento, né? Muitas vezes é só um artefato mesmo para poder permitir estudos sobre o comportamento humano, né? Não tendo um outro tipo de parâmetro melhor para ser usado. Né? Mas a ideia é um pouco essa. Né? Se nós observarmos lá os primeiros estudos de economia comportamental, eles mostram que as pessoas são, em certo grau, né? Isso também é um termo super controverso, mas são irracionais, ou pelo menos não são tão racionais quanto prescreve o modelo, a teoria da escolha racional. Né? Então, esse é o grande problema, né? Esse é o grande obstáculo enfrentado pela economia comportamental. Né? Não somos tão racionais, lógicos, consistentes, quanto deveríamos, né? Ou quanto essa teoria prescreve. Né? E segundo, né, demonstra que as pessoas falham no seu dia a dia de tomar as decisões que seriam melhores para si mesmas. Né? Nós podemos partir do pressuposto que todo mundo concordaria que seria a melhor para si mesmas, como, por exemplo, economizar dinheiro para, né, a aposentadoria. Né? Em razão de processos, esse é um ponto muito importante, que muitas vezes ocorrem de forma inconsciente. Né? Então, aqui, se fôssemos resumir em uma frase, a ideia toda é: as pessoas falham em realizar o seu melhor interesse, ou o seu alto interesse. Elas não conseguem fazer isso por razões que muitas vezes escapam, inclusive, de alguma questão que elas possam perceber ou que seja acessível do ponto de vista cognitivo. Né?
E a ética comportamental? É uma dimensão muito diferente, né? Repare por quê. Olha, preocupa-se, né, esse campo de estudo com os obstáculos que atrapalham as pessoas a tomar decisões éticas, até aí tudo bem. E aqui é um ponto muito importante, o que geralmente é desvantajoso em termos econômicos. Então, aqui a ideia não é identificar o que atrapalha as pessoas de conseguirem alcançar o seu melhor interesse, mas o que faz com que essas pessoas, né, não alcancem esse melhor interesse, tendo em vista algum princípio ético, algum imperativo ético. Né? Percebam que é uma dimensão diferente. Não são nem contrapostos, são como se fossem linhas de investigação paralelas, que estudam coisas bem diferentes. E qual é o segundo ponto? Fazendo um outro paralelo. Demonstra que as pessoas falham em tomar decisões mais éticas. Né? Esse aqui é um ponto central da ética comportamental. É o grande pressuposto. Né? Sem que isso prejudique a sua própria autoimagem positiva. Né? Então, esse é o grande fenômeno a ser estudado pela ética comportamental. Como é que podem as pessoas, e acho que como a Isa comentou, nós todos nos incluímos nesse ponto, nós vamos cometer desvios éticos aqui e ali, e isso de alguma forma não arranha, não prejudica, não incomoda a nossa própria autoimagem de nos considerarmos pessoas honestas. Né? Como é que isso pode ocorrer? Esse é o grande mistério, esse é o grande a questão comportamental e cognitiva que é enfrentada pela ética comportamental. Tá? Então, aqui a ideia é assumimos que aqui diferente, né, da economia comportamental, assume-se que as pessoas em alguns momentos não vão correr atrás ou perseguir o seu melhor interesse em razão de algum princípio ético. Né? E justamente o campo de estudo é entender em que situações as pessoas vão preferir um ao outro. Tá? Aqui é só fazer um panorama, né, para mostrar que a linha, né, da ética comportamental é diferente, né, em termos de estruturais, em comparação, né, ou em relação à economia comportamental. Tá? E para esclarecer um pouquinho essa ideia, né, esse pressuposto central, de que a grande pergunta é como é que podem pessoas honestas cometer desvios éticos e ainda assim continuarem se percebendo como honestas? E para mostrar o quanto isso é forte, né, o quanto isso é um aspecto marcante nessa literatura, os títulos de alguns livros, né, paradigmáticos demonstram bem, né, essa linha de pensamento. Repare só, ó, The Law of Good People, né? Então, o livro já traz como título a ideia de o que seria o direito para pessoas boas. Por que ele fala disso? Ele está querendo justamente falar de ética comportamental. Um segundo livro aqui, né, Blind Spots, Hidden Bias of Good People. Repare que good people, ou as pessoas, ou pessoas honestas, uma vez mais aparece. Né? Seriam os viéses implícitos, ou os pontos cegos éticos de pessoas boas e honestas. Né? E, finalmente, um bem famoso no Brasil, né, do Dan Ariely, que eu queria chamar atenção para aquele ponto, né? Como é que nós mentimos para todo mundo, inclusive nós mesmos? Né? Então, uma vez mais, ressaltando essa ideia de que o pressuposto é as pessoas se veem como boas, mas isso não impede que elas cometam desvios éticos. Tá? E agora eu queria trazer o que seria o experimento mais famoso, né, seminal, mais comentado, o que talvez tenha dado até inaugurado essa linha de pesquisa, né? Não inaugurado no sentido de começar, mas de trazer visibilidade para a ética comportamental, que é a experiência das matrizes. Vocês vão perceber ali vários pontos, né? Que as pessoas elas vão falhar em maximizar o seu interesse em razão de algum imperativo ético, mas vamos reparar como estão alguns pontos interessantes. Primeiro, para explicar o experimento em si, né? Como é que funcionou esse experimento? Aqui eu vou tentar assim, evitar grandes detalhes, né, mas mais trazer a ideia geral. Então, pessoas eram convidadas para uma sala de laboratório, né, na universidade, como geralmente ocorre, e elas eram convidadas a responder 20 matrizes, né, se não me engano, são 16 quadradinhos. E a ideia é que elas conseguissem achar os dois números que, somado, dão 10. Isso aqui, com a resposta dada, parece muito fácil. Mas como os próprios pesquisadores repararam, as pessoas tendiam a, em 4 minutos, responderem um número específico, né, de resposta que nós já vamos trazer. Mas que é certamente menor do que eu imaginava. Eu, antes de saber o resultado, eu imaginava que eu ia acertar umas 10 questões, né, porque parece muito fácil. Mas o ponto é que realmente não é.
Então, reparem só, nesses 4 minutos, o que os pesquisadores, né, identificaram foi as pessoas, né, quando elas tinham chances reais, né, de entregar o papelzinho com as matrizes e mostrar o quanto elas acertaram, né? Ou seja, em um ambiente controlado, com controles, né, não controlado no sentido de metodologia, mas com controles, as pessoas sem poder fraudar, trapacear e roubar, acertavam em média 3,4 questões nesses 4 minutos. Então, essa era a baseline, né? Esse era o ponto de partida. Nós sabemos que os seres humanos, em 4 minutos, acertam, em média, 3,4 questões. E aí, finalmente, entra, né, tendo essa baseline construída, né, os pesquisadores, então, começam a testar hipóteses relacionadas, né, a essa teoria, né, da manutenção da autoimagem, né, como está ali embaixo até citado, e começaram a dar oportunidade para as pessoas poderem ser desonestas, né, e investigar o que deveria acontecer. Então, vamos lá. Né? Primeiro, antes de saber a resposta, o que deveria acontecer? Em um contexto em que as pessoas têm total liberdade para serem tão desonestas quanto elas quiserem, né? O que se deve esperar, tendo em vista um modelo de agente racional, né, que vai maximizar o seu interesse e tudo mais? Que elas vão mentir e falar que acertaram as 20 questões. Então, esse número vai pular de 3,4, que é o valor real, é o valor que se tem quando tem controles, você não pode mentir. Esse valor, nesse grupo, né, esse grupo experimental, vai passar para aproximadamente 20 questões. É isso que deveria acontecer. Mas aí, ao fazer esse teste, né, perceberam uma coisa super curiosa, né, que eu particularmente acho que é muito, no mínimo, esquisito. O valor de acertos aumentou muito, né, duplicou, inclusive. Mas ele foi muito abaixo do que deveria ter ocorrido caso as pessoas fossem esses agentes racionais e maximizadores do interesse e tudo mais. Né? Então, se é a menor chance de serem pegas, as pessoas foram sim desonestas, e aqui nós podemos incluir a grande maioria das pessoas que foram desonestas, e depois, com análises posteriores, perceberam que foi essa questão, o desvio padrão foi pequeno, né? Não houve muita mudança. Então, a grande parte das pessoas mentiram sobre o resultado, mas não quanto poderiam. Não 19, 20, 18, mas apenas 6, em média. Né? Então, a pessoa de fato acertou 4, mas colocou 5. A pessoa de fato acertou 3, mas colocou 6. Né? Isso é muito estranho. Né? Como é que a gente pode explicar isso? Né? Repetindo que as pessoas não tinham a menor chance de serem pegas. E aí, como eu falei um pouquinho, né, é que já vai começar a trazer um pouco a ideia desse substrato da ética comportamental. Né? Como eu falei, das 791 participantes que fizeram esse grupo de experimental, apenas 5 afirmaram ter acertado todas as matrizes. Ou seja, apenas 5 agiram como deveria agir um agente racional. Então, nós começamos a perceber aqui alguns fatores, né, cognitivos que estão começando a influenciar o comportamento para evitar, né, que as pessoas sejam tão desonestas quanto elas deveriam. E agora começa a ficar ainda mais interessante. Tendo esse resultado em mãos, né, houve novos estudos, e um deles foi esse. E se perguntou a seguinte questão: o que será que vai ocorrer se nós quadruplicarmos a recompensa? Ou seja, se a cada acerto as pessoas receberem $2 e não 50 cents. E aí, de novo, né, o que a lógica indica? O que o agente racional deveria fazer? Agora, os incentivos para a desonestidade são muito maiores. Logo, as pessoas deveriam ser muito mais desonestas. Então, a média deveria subir de 6,1 para 10, para 12, né, para manter algum sentido. E o que é o super surpreendente nesse caso? A desonestidade diminuiu. E aqui começa a ficar muito, muito, muito estranho. Como é que pode, uma vez que a recompensa quadruplica, a resposta, né, o nível de honestidade se mantém? Né? Vamos aqui, que eu acho que não foi significativo a diferença. Né? Mas ele se mantém, o nível de honestidade. Né? E aqui nós continuamos, né, nessa trilha de questões esquisitas, que já vamos explicar, né, por que disso. E, finalmente, um último exemplo,
esse é ainda mais interessante, né? Que foi testado mais uma hipótese, né? E se, né, nós mantemos aquela ideia de testar com controles, sem a possibilidade de trapaça, então a média se manteve, passou de 3,4 para 3,5, não mudou. Os seres humanos continuam com a mesma capacidade de resolver questões, ok? Abrimos a possibilidade para as pessoas serem desonestas, né? A ideia é que elas jogavam fora o papel e iam embora. Elas não tinham que mostrar. Só tinham que ir na frente e falar, olha, acertei 12. Então, me dá aqui minha recompensa, meu dinheiro, né? E se nós, em vez de darmos dinheiro para as pessoas, na mão delas, nós fôssemos dar um token, né, uma moedinha, que elas iriam trocar por dinheiro alguns metros depois. Elas saíam da sala, viravam uma coisinha e trocavam aqueles tokens por dinheiro. E aqui, uma vez mais, um resultado surpreendente. A nível do estado aumentou e muito. Né? Começou a ficar mais parecido com aquilo que nós deveríamos esperar, né, de agentes racionais. Lembrando que isso tudo aqui, o 3, 6 e 9, são estados estranhos. Porque sempre que não houvesse nenhum tipo de vigilância, o que nós deveríamos fazer é aproveitar ao máximo a situação, tirar o máximo de vantagem para nós mesmos e sermos o máximo desonesto possível, né? E sairmos de lá com mais dinheiro. E aí, finalmente, nós chegamos à explicação de tudo, né? Isso é um pedaço, isso é uma dimensão da ética comportamental, que é a seguinte dimensão. Se nós formos explicar por que pessoas honestas cometem desvios éticos sem que isso altere a sua autoimagem, parte da explicação passa pelos mecanismos de racionalização. E o que se indica nesse experimento? Qual é a explicação baseada nesses resultados? Eu cometer um desvio de 50 cents, é mais fácil de eu explicar para mim mesmo. É mais fácil de eu, né, no livro fala melhor sobre isso, de eu resolver essa dissonância cognitiva. Né? É mais fácil criar uma historinha, criar uma narrativa, criar uma conversa comigo mesmo para explicar por que eu roubei 3 vezes. Né? Foi de 3 a 6. Porém, quando o dinheiro fica maior, começa a ficar mais difícil eu explicar para mim mesmo, sem que isso afete a minha autoimagem, que eu roubei dinheiro dos pesquisadores. Começa a ficar mais difícil criar bons argumentos, né? Criar boas histórias. Porém, quando nós adicionamos um fator, né, de abstração, que são os tokens, né, que vão diminuir esse alarme moral, que vão tornar mais fáceis as racionalizações, aí, uma vez mais, nós voltamos, né, incentivamos, influenciando as pessoas a agirem de forma mais desonesta. E essa é uma das dimensões. Né? Então, uma resposta mais simples. Né? Como é que pessoas honestas cometem desvios éticos? São 2 possibilidades. Uma é, como a Isabel comentou, né? Racionalizando suas ações, né? Que é um fenômeno cognitivo por qual todos nós passamos, né? todo tempo, o dia todo. Né? E uma segunda via é o que nós chamamos dos pontos cegos éticos, né? Que são situações, né? Que não dá tempo de explicar, mas, por exemplo, a pressa e a pressão é uma dessas dimensões, que levam as pessoas a sequer perceberem o dilema ético. Então, em vez de, como no caso aqui das matrizes, né, as pessoas perceberem o dilema ético, perceberem que fizeram algo errado, e conseguem justificar aquele desvio, muitas vezes as pessoas sequer percebem que houve algum dilema ético. Isso é muito comum, por exemplo, em casos de ladeira escorregadia, né, quando os desvios começam muito devagar e, ao passar dos anos, há pequenos incrementos, né, de desonestidade que as pessoas não percebem. E por isso que é tão comum a gente ver em documentários e filmes, histórias anedóticas do dia a dia, né, de que a pessoa ela foi pega no esquema que ela estava desviando dinheiro e ela fica de forma genuína, né, ou surpresa ou indignada. Né? Geralmente, quando ela está surpresa, é porque ela estava num ponto cego ético. Ela realmente não percebeu que ela está fazendo algo muito errado. Outras vezes ela percebe, acha aquilo errado e fica indignada. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, acho que todos nós vamos ser culpados desse ponto. Né? Quem é que nunca baixou um artigo científico pirata, né, num site ilegal? Né? E, geralmente, como é que a gente resolve esse dilema ético? Cada um tem a sua justificativa. Né? Eu tenho uma amiga que eu sempre falo que eu, na verdade, estou ajudando os autores a divulgar esse trabalho.
Então, por isso, não tem problema no que eu fiz. Mas cada um tem a sua linha de... E se um dia eu for penalizado por isso, a minha reação provável é indignação. Falar, nossa, que absurdo. Eu ajudei a pessoa e ainda assim foi punido. Então, agora, para fechar, no livro, nós fazemos essa divisão. Esse acrônimo aqui, os muitos e poucos são acrônimos. E eles tentam consolidar, né, e compilar as ideias da ética comportamental, né, dividindo as pessoas que são os poucos, que são poucos porque de fato são poucas as pessoas que de fato se percebem como desonestas e não ligam para isso, né, mas existem essas pessoas, né, nós temos que pensar nelas também. E temos muitos, que acho que são a grande maioria de todas as pessoas, que eu me incluo nesse ponto, acho que vocês também, né, que são pessoas que se percebem como honestas, mas ainda assim estão sujeitas a cometer desvios éticos em razão de questões conceituais, nem cognitivas. Tá bom, pessoal? É isso. Não vi o tempo, acho que eu passei um pouquinho. Não, tá ótimo. Não, mas Guilherme? foi ótimo. Muito, muito legal, Gabriel e Isabel, valeu muito pela conversa. Enfim, é um tema que é assim, super relevante, super quente e tem faz interface com vários campos ou subcampos aí dentro do universo de ciência comportamental, como, enfim, a psicologia moral, psicologia social. Então, acho que, enfim, todos teriam alguma história, alguma anedota para contar. Uma que me vem na cabeça aqui, ouvindo de vocês, foi da enfim, da última, no último período, no último ciclo eleitoral, em 2018, em que, numa conversa de beira de piscina no prédio, eu, a contragosto, indiquei em quem eu votaria, e eu tomei uma leitura moral de um vizinho, quer dizer, que obviamente se opunha à minha posição, mas o mais interessante é que esse vizinho, ele era um médico que já tinha tido uma batida da Polícia Federal na casa dele por conta que o cara atendia no INSS, tinha lá todos os tipos de desvios, mas é interessante que ele se sentiu à vontade para me passar uma leitura ética muito, muito interessante. Mas, enfim, acho que todo mundo vai ter um ou dois ou mais casos desse quilate, mas para ficar um pouco ou voltar um pouco para o prático e para a aplicabilidade disso, talvez a Isabel possa responder, é um pouco, ok, na prática, por exemplo, numa organização pública ou privada, como que a gente consegue calibrar, talvez, o nível de controle ou o nível da natureza dos incentivos entre um incentivo positivo e uma punição, justamente nisso, quer dizer, muitos vão, como mostrado naquele experimento, ser um pouquinho desonesto, assim, dar uma arredondada para cima no relatório de despesa, enfim, aceitar talvez um brinde do fornecedor que não é exatamente, no código de ética ela falava que não, mas sabe, é uma agenda bacana, mas eletrônica, mas uma agenda. Então, como que na prática, enfim, como compliance officer, a gente consegue achar o ponto ótimo, e talvez entendendo que o próprio ponto ótimo vai ser dinâmico no tempo, mas qual é o nível aceitável que talvez as organizações tenham que ter para, ok, eu sei que ninguém é santo, mas até onde eu deixo eles irem? Bom, essa é uma excelente pergunta, obrigada.
E aí eu trago assim algumas reflexões, tá, sobre essa sua pergunta. E assim, como eu mencionei lá no começo, né, eu atuei alguns anos como compliance officer sem ter o menor conhecimento das ciências comportamentais, né? Mas então assim, muitas vezes eu agia com a minha intuição, que algumas vezes estava correta, né, e ia ao encontro, né, do que as ciências comportamentais defendem e outras vezes não, tá? E das vezes que eu agi corretamente, que eu lembro, assim, por exemplo, muitos desses desvios a gente toma conhecimento através dos nossos canais de denúncia, né? Então, eu lembro perfeitamente que com o tempo eu fui até amadurecendo nesse sentido, né? Eu tinha um julgamento ético muito, muito apurado, né? Chegava uma denúncia, especialmente se fosse eventualmente, vamos lá, né? Eu estava conversando sobre isso outro dia com o Gabriel. Se fosse contra uma grávida ou um caso de assédio ou alguma coisa assim, eu já deixava aflorar todos os meus julgamentos éticos e falava assim, nossa, essa pessoa não vale nada e tal, antes de buscar entender a causa raiz, né? Quais são as razões por trás daquilo? Né? Por que aquela pessoa está agindo daquela maneira? Sem tentar entender aquilo. Com o tempo, eu fui vendo que tantas vezes eu estive errada nesses meus pré-julgamentos éticos que eu fui já amadurecendo nesse sentido, né? Então, o que eu fui percebendo é que o mais importante é a gente entender a causa raiz, né? A causa raiz do que foi, por que aquilo está acontecendo. E aí, bom, uma vez entendida a causa raiz, o que eu posso fazer como medida de compliance para poder evitar que aquilo volte a acontecer eventualmente, né? E não simplesmente, bom, essa pessoa agiu errado, vou demiti-la, ou então vou criar esse controle ou esse treinamento. Então, eu ia aí aqui, né, já trazendo um pouquinho da parte das ciências comportamentais, a gente tem a questão das motivações, né, que eu mencionei um pouquinho brevemente, mas acho que é interessante a gente trazer um pouco mais de detalhe nesse sentido. Para determinadas condutas que a gente, determinadas ações, né, por exemplo, sei lá, aprender um instrumento novo, a gente tem toda agir eticamente, né, a gente tem uma motivação intrínseca, né, algo que vem de dentro da gente, né, mas para outras coisas a gente não tem tanta vontade, né, por exemplo, usar o cinto de segurança, então a gente precisa, né, de uma motivação extrínseca. O grande desafio que eu acho do compliance officer é entender, né, essas motivações. Geralmente, a gente está autonomamente, intrinsecamente motivado para realizar aquelas coisas que a gente gosta, que são interessantes, mas, por outro lado, a gente também precisa desses incentivos, dessas multas, ou um prêmio, ou uma ameaça de punição para agir, para ter determinadas condutas, por exemplo, botar o cinto de segurança, eventualmente, a gente precisou de muito tempo para ser doutrinado nesse sentido. O problema surge, acho que o nosso desafio como compliance officer é quando a gente mistura esses dois tipos de motivação, né? Ou seja, quando a gente adiciona um incentivo extrínseco, esse controle, multa, um prêmio, uma punição, para alguma atividade que as pessoas já realizam de forma autônoma, né? Que já são intrinsecamente motivadas para fazer. E aí, nesse caso, de uma forma intuitiva, a gente pode pensar, bom, é uma combinação perfeita, né? A gente tem aqui o dobro de motivação, porque as pessoas já estão motivadas a agir eticamente, eu estou só adicionando mais alguma coisa. Então, elas vão ficar duplamente motivadas. Mas não é bem assim que ocorre na prática, né? Aí a gente, com a ajuda das ciências comportamentais, a gente vai vendo que a gente adicionar esses incentivos externos pode não só prejudicar a performance dessas pessoas, né? O que a gente chama, e aí, enfim, vocês sabem melhor do que isso do que eu, que é o crowding out da motivação intrínseca, né? Como pode também afetar também a nossa satisfação, o nosso bem-estar. Então, e por que isso acontece, né? Porque essas duas motivações, elas não combinam muito bem entre si, né? A motivação intrínseca e a motivação externa. Em vez de elas se somarem, ou então, pelo menos, elas coexistirem, elas acabam por se anular, muitas vezes. Né? Então, esse é o nosso grande desafio como compliance, né? A gente precisa trazer controles que sejam rígidos o suficiente, né, para evitar que os poucos ajam,
mas que não gerem esses efeitos colaterais na motivação e no bem-estar dos muitos, né, como o Gabriel falou. E aí, como é que a gente faz isso? E aí, depois eu até peço para o Gabi complementar. A gente tem aqui algumas ferramentas interessantes das ciências comportamentais para fazer isso. E uma delas, por exemplo, é chamar essas pessoas, que a gente chama, né, das necessidades básicas psicológicas das pessoas, que é autonomia, competência e conexão, é chamar essas pessoas para desenvolverem conosco esses controles, desenvolverem essas políticas, ouvi-las, né, haver aqui uma cocriação. Isso eu acho que é talvez uma saída muito, muito interessante que a gente pode adotar. E, inclusive, isso vale não só, e outro dia também eu estava falando sobre isso com o Gabi, isso vale não só para a nossa vida profissional, né? Assim, eu tive aqui posso trazer aqui uma questão pessoal, né? Os meus filhos estão de férias, então estão um dia inteiro naquela história de querendo, a gente chama briga eterna, né? Querendo usar as telas e iPads e eu numa primeira reação, eu falei, bom, vou ditar aqui as minhas regras, não vai fazer de tal hora a tal hora. Aí eu falei assim, não, peraí, calma lá, né? Eu trabalho, né, com as ciências comportamentais, vamos sentar juntos aqui, nós, e vamos definir as regras em conjunto para o uso ou não dos celulares e dos iPads. Então, eles ficaram super felizes, isso traz um senso de responsabilidade de cumprir aquilo ali maior por parte deles, porque eles ajudaram a construir aquilo. Então, acho que isso é uma boa ferramenta que eu acho que os compliance officers podem adotar para implementar medidas de compliance mais efetivas. Trazer para junto deles, né, das decisões, as pessoas da empresa, né, que são aqueles que vão ser impactados com aquela medida. Não sei se o Gabi quer complementar com alguma coisa. Um pequeno complemento, não é nem sobre o final, mas é mais no começo. Porque a Isa comentou, né, qual seria a solução, perfeito, mas o que nós temos observado, né, é o oposto disso e que nós podemos considerar uma tempestade perfeita, que é no seguinte sentido, né, temos problemas de desvio ético, vamos criar um monte de controles e punição e vamos ameaçar as pessoas até o fim, né? Só que essas ameaças, nenhum controle, obviamente, ele é perfeito e intransponível. Então, nós não vamos conseguir atingir os poucos, eles vão conseguir achar alguma brecha para desviar, para poder burlar aquele sistema, mas, por outro lado, estamos causando um mal gigantesco aos muitos. Nós estamos tirando a motivação, como você comentou, autônoma, intrínseca delas para fazer o certo, né? Então, esse é o pior dos mundos, e é o que nós costumamos ver no dia a dia. Perfeito, muito obrigado. E vou testar essa tática que a Isabel propõe aqui em casa também. Tem duas mãos levantadas, Marcelo, depois o Cláudio. Tudo bom, pessoal? Boa noite, coisa boa. Parabéns aí por mais um encontro. Parabéns também, Isabel e Gabriel, pela apresentação. Eu queria começar com uma provocação aí para a Isabel, que, enfim, eu sou formado sobre da área jurídica, né, Isabel? Você coloca que descobriu ali as ciências comportamentais. E que felicidade você ter feito essa descoberta, né? Porque certamente eu acho que tudo que você pensa ou que você aprendeu sobre compliance se tornou ou busca se tornar mais efetivo a partir do momento que você começa a olhar um pouco fora do juridiquês. E aqui eu acho que tem um desafio para a gente, olhando para a realidade brasileira, e queria te ouvir sobre isso, né? O Brasil, ali desde a segunda metade dos anos 90, né, começou a ser signatário dos acordos internacionais. Nos anos 2000 a gente teve a OCDE, mas principalmente depois da 2846 ali em 2012, o assunto ganha um embalo, ganha uma força, que é corroborado também com a lei das estatais, que começa a trazer para o âmbito das estatais, da 13303 ali, um conjunto de exigências, né, de programas de integridade e tudo mais. E aí a gente começa a ter os toolkits que vêm normalmente da área jurídica, né, que são as adequações, as políticas que funcionam, às vezes, como mitos e cerimônias. Você abordou um pouco sobre isso, e isso torna o assunto compliance como mais um assunto do campo jurídico, ou tocado pelos advogados, ou porque tem formação jurídica, e muitas vezes para quem tem um pouco olhar dentro da organização sobre comportamento organizacional, sobre como as coisas funcionam. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse lado, né? De que maneira a gente, com todo respeito, né, aos meus colegas aí da área jurídica e tudo mais, mas a gente tira um pouco do excesso que existe, né, de participação do olhar meramente jurídico
sobre essas questões, olhando especialmente para a realidade brasileira, né? Nossos aspectos cartoriais, a forma da gente ser, né? Como a gente é constituído, e tenta trazer um pouco de efetividade por esse lado, tá? Obrigada, Marcelo, pela sua pergunta. Então, eu tenho desespero, né, de ver mas ao mesmo tempo feliz, tá, de ver onde que a gente está chegando com compliance. Mas inicialmente a sensação que eu tinha é que ele era um checklist, né? Era aquela coisa do check the box. Tinha lá aqueles pilares todos que a gente tinha que ter. Então, tem um código de conduta, sim. Tem um canal de denúncia, sim. Tem política anticorrupção, sim. Tem um compliance officer, sim. Tem um mecanismo de investigação, sim. Tudo bem, tem um programa de compliance, maravilha, então vamos em frente. E está longe de ser isso, né? Você me pediu para falar do contexto brasileiro, mas assim, pelo menos a lei brasileira, ela não exige, né, por lei, a implementação de programa de compliance. Eu vejo um trade-off aí, tá? Ela não exige, mas ao mesmo tempo ela também ela não é tão benéfica para quem tem um efetivo programa de compliance, né? Porque ainda assim ela só tem uma redução de multa. A gente não tem aqui a possibilidade de extinção completa da multa quando a gente tem um programa de compliance. Ele existe para o poder público, tá? Desculpa, mas para o mundo privado não. Eu sou do mundo privado, tá? Então, assim, por um lado, eu vejo que esse lado positivo de não ser uma exigência legal, porque aí a gente tem menos argumentos juridiquês para dizer que a gente precisa de um programa de compliance, e a gente vai mais para o lado, pelo menos eu sempre adotei esse lado da cultura, de que é melhor para o ambiente organizacional, todos aqueles benefícios de retenção de talento, enfim, tão mais do que simplesmente a redução de multa. Só que eu estou vivendo aqui em Portugal, nesse exato momento, uma realidade completamente diferente, né? A gente teve agora no final do ano a aprovação de 3 diplomas legais muito relevantes para nós, profissionais de compliance, mas com a exigência legal de implementação de programas de compliance para empresas com 50 ou mais colaboradores. Inicialmente, eu via isso com muita resistência, sabe? Eu falava assim, pô, exigência legal. E eu tenho visto, e aí com todo respeito aos meus colegas portugueses, mas assim, todo mundo, todos os escritórios de advocacia estão nadando de braçada, adorando essa exigência legal, porque eles só argumentam a necessidade de ter um programa de compliance, porque se eles não tiverem, vai ter a coima, que eles chamam aqui, que são as multas. E isso, para mim, é muito triste. Eu fico realmente muito incomodada, né, nos debates aqui, porque ainda está muito longe de ter essa maturidade, que eu acho que a gente no Brasil já está bem melhor nesse sentido, tá? E as autoridades têm nos ajudado nesse sentido, né? Quando a gente vê uma CGU abrindo os olhos para a parte das ciências comportamentais e tudo mais, isso nos enche de energia e esperança, porque elas estão, de fato, buscando mais efeito, mais efetividade dos programas de compliance. O que aqui em Portugal a gente está há anos-luz atrás ainda. Então, aqui em Portugal eu ainda vejo o checklist, acho que por um tempo ainda vai ser assim. A gente está aqui, né, levantando essa bandeira do compliance comportamental e a gente não desiste, mas enfim, eu acho que num primeiro momento as empresas vão adotar os programas porque é uma exigência legal. E a gente vai ver, sim, muitos programas checklist, mas depois eu acredito, sim, que vai ter essa transformação, essa melhoria, né, esse avanço, para que a gente consiga trazer mais essa parte cultural, a parte comportamental como fundamental, né, para ter um programa efetivo. Mas não sei se eu respondi a sua resposta, se eu respondi a sua pergunta, mas... A gente pode falar que a gente está na primeira geração, né? Aqui a gente está na primeira geração. Eu vou te dizer que eu acho que a gente está atrás da primeira geração. Aqui a gente está na geração zero. Não, acho que está ótimo, está bem respondido, Isabel. Obrigado. Eu queria só simplificar assim que se a gente tivesse uma proxy para dizer que o programa de compliance é efetivo ou não, eu olharia de um departamento de compliance quantos advogados tem, tá? Sim, também tem isso, né? Quanto mais tivesse, talvez se eu tivesse aqui minha proxy fosse de que os resultados podem ser mais ou menos efetivos, tá?
essa visão muito legalista da coisa é muito complicado mesmo. Mas assim, eu acho que a gente tem visto já, né, com o passar dos anos, que não é suficiente, né, que isso não... E eu converso com muitos colegas, né, muitos colegas compliance officers, e assim, estão todos passando por aquele momento de, tá bom, a gente precisa avançar, porque não está funcionando da forma como está. E aí, quando a gente traz esses respiros das ciências comportamentais, as pessoas falam assim, opa, é por aí. Então, para a gente fortalecer a cultura, porque no fim das contas é isso que a gente quer, né? Acho que o grande objetivo do programa de compliance é fortalecer, ou criar, quando não existe, mas fortalecer uma cultura de integridade nas empresas. E aí a gente tem, né, os tais... E como é que a gente fortalece ou cria uma cultura? Quando a gente tem os dois sistemas, o formal e o informal, alinhados. A gente tem o sistema formal, que são as regras, os códigos, né? Mas a gente tem que ter o sistema informal também, que são as normas sociais, as condutas, os hábitos, né, o dia a dia, a prática mesmo dos nossos colaboradores na nossa liderança. Se isso está desequilibrado, e infelizmente ou felizmente, se for para o bem, tudo bem, né? Mas o sistema informal, ele sobressai, com certeza. E as regras ficam por lá. Então, por isso a gente precisa ter esse equilíbrio. Legal. Cláudio, você tem uma pergunta também? Tem um comentário aqui para o Gabriel e para a Isabel também. Ouvindo um pouquinho isso que vocês estão falando, o que a Isabel falou faz muito sentido para mim, que é uma questão cultural, né? Porque eu sempre sou um pouco refratário a esse negócio de dividir o mundo entre os advogados e os não advogados, porque você tem que ter uma conscientização de todo mundo, porque quando você olha um pouco, por exemplo, o mundo ESG, que também está muito na moda e que pode se confundir muito com o mundo comportamental, você vai ver muitas vezes o CEO falando, CEO que é não advogado, portanto, cara, dá um jeito aí para a gente fazer o que se chama hoje em dia do washing, né? Qualquer que seja o washing, greenwashing, ou qualquer coisa que seja, para parecer que a gente está cumprindo. Porque ele não está nem aí para a causa. Ele só quer saber do lucro. E ele, por acaso, não é advogado, entendeu? Então, é importante a gente ser cuidadoso com isso também, porque senão fica parecendo que não é essa a questão. A questão é que absolutamente todo mundo tem que se conscientizar que é uma questão de cultura. O advogado, inclusive, né? E eu acho que é isso que é a coisa que é mais complicada, né? O Gabriel falou muito na apresentação dele, um negócio que ele falou. E aí o negócio foi super surpreendente, e para a nossa comunidade não é surpreendente todos os resultados que o Gabriel mostrou, porque a gente é iniciado. Como é que a gente consegue mostrar para as nossas comunidades, dentro das nossas empresas, que isso não é surpreendente, que isso é normal, porque o ser humano funciona assim. Tem que parar de ser surpreendente, né? E eu acho que essa é o grande pulo do gato, né? De como é que a gente faz para ser a cultura. Porque o grande problema da cultura é esse. Se você deixar muito escondido num canto, a pessoa vai fazer algo errado. Sabe por quê? Porque é humano. Não é porque é uma pessoa ruim. Então, como é que a gente traz para todo mundo ver e falar abertamente e dizer, e se você estiver fazendo, você não é a pior pessoa do mundo porque está. Você está fazendo porque é humano fazer isso. Então, quanto mais a gente falar a respeito do assunto e trouxer o assunto à tona, é assim que a Isabel, de alguma forma, recebe menos denúncia, né? E como é que a gente faz para mudar essa cultura? Porque se a gente deixar o ESG, o compliance, virar o caso que virou um processo interno, já deu errado, né? Então, é esse meu comentário sempre, porque você tem plena razão. Assim, se virar procedimento e virar regra, a gente que é advogado, eu sou advogado também, é que nem direito tributário. Se você tem norma, você pode se aproveitar dela. Não tem nada de errado em você pagar menos tributo. Logo, se você colocar um monte de norma, e papel e palavra, pô, o cara vai falar, cara, que pode. E aí me fez lembrar muito um caso comportamental, que foi mais falado nesses últimos tempos, que é aquele caso dos pais que vão buscar as crianças no colégio, né? Provavelmente vocês já devem ter tido acesso a isso, mas é claramente aquele caso que está errado atrasar. Aí, de repente, você põe uma multa para atrasar, você começa a fazer o trade-off de, putz, então se é pagar uma multa, já não é errado atrasar, é só uma questão de pagar a multa, e você começa a atrasar. Quando você monta um arcabouço de regras de compliance, chega uma hora que você fala, então tem norma, portanto... Não, é uma questão ética. A gente quer continuar ainda na lógica da cultura. A gente não quer ir para o mundo das normas, do quanto eu me aproveito delas,
Se eu pagar uma multa, se eu cumprir uma pena, se tiver uma suspensão, tem um trade-off eu posso fazer. Então, eu acho que o grande pulo do gato sempre, né, e esse é meu comentário para a Isabel, para o Gabriel, é como é que a gente faz para isso virar cultura? Como é que a gente faz para parar de ser algo que nos surpreende? Não nos surpreende, o ser humano funciona assim, não tem nada de errado com isso. Né? Tem que parar de ser surpreendente. Né? E como é que você faz para as pessoas dizerem você não é a pior pessoa do mundo por ter feito isso? A gente tem que falar muito sobre o assunto, tem que ser muito transparente, para que aí todo mundo começa a não virar um caso jurídico, e é uma questão de quanto mais a gente mantiver na cultura, menos problema a gente vai ter. Né? Essa é a percepção que eu tenho. Perfeito. Acho que eu vou começar depois a... Gabriel, deixa eu te interromper, que eu já vou entrando no comentário do Cláudio, eu queria só complementar com uma pergunta que vocês já respondem, e sendo a última pergunta, provavelmente. É exatamente isso, você falou muito, e o Cláudio trouxe aí a cultura da integridade. E eu fiquei pensando aqui nas dimensões individual e coletivas, né? Que a gente fala do mal-estar, da dissonância cognitiva em nível individual. Mas quando a gente entra na questão da cultura e querer realmente passar para isso que o Cláudio colocou, para que seja uma cultura, que as pessoas não se surpreendam com ações, mas que seja o normal, que a norma seja ser compliant, né? Então, como que vocês já viram trabalhos em organizações que realmente focam não só no indivíduo, mas também entram no coletivo? Aí já pensando provavelmente na dimensão, na verdade, na geração 3 ou 4, né? Na 1, impossível, mas na 3 ou 4. Então, vou deixar essa aí só para você complementar. Perfeito. Olha, acho que tem um ponto em comum nas duas questões. Né? O Cláudio comentou, só pensa em dinheiro, né? E talvez o que eu interpretei foi, pode não perceber os benefícios de se ter uma cultura ética forte. Né? Vamos simplificar dessa forma, eu acho que pode ser bem interessante. Mas é que tem um ponto muito interessante, e que aqui realmente acho que é uma falta de conhecimento. Né? As pessoas não têm essa noção de que alguns pontos, né? Agora, infelizmente, não tenho os dados em mãos, então não vou conseguir falar em números. Né? Mas, por exemplo, nós temos vários indicadores de segurança psicológica dentro de uma organização. E isso tem impacto direto em inovação, em produtividade, em performance, né? Diminui o turnover, né? Aumenta a retenção de talentos e tudo mais. Então, assim, se nós formos colocar na ponta do papel, né, por incrível que pareça, que eu acho que isso é muito contraintuitivo, aquela empresa predatória, ela no médio e longo prazo, ela tem mais malefício do que benefício, em comparação àquela empresa que faz o beabá meio inocente, né? Assim, eu sou inocente, eu vou aqui pensar na ética e tal. Intuitivamente, nós pensamos, essa empresa predatória, ela vai dominar essa empresa inocente, né, frágil e muito preocupada com princípios éticos, mas o que nós vemos é o oposto disso. Né? Alguns indicadores, né, agora eu repito, é uma pena não conseguir lembrar os números, né, mas tem estudos, por exemplo, sobre percepção de colaboradores, sobre a moralidade dos seus líderes, né, e que isso impacta muito a retenção de pessoas. Né? Se eu trabalho numa empresa que eu suspeito que ela é antiética, que ela faz práticas que eu questiono, né, a primeira chance que eu tiver de sair, eu vou sair. Então, acho que esse argumento do complexo comportamental, de um SG efetivo, ele por incrível que pareça, econômico também. Vale a pena para a empresa investir nisso. Embora seja um argumento difícil de fazer, porque ele é mais um argumento que tem um impacto imediato, né? Ele não é óbvio, você não percebe ele em uma semana, certamente, ao longo dos anos, esse argumento econômico ele é forte em favor da construção de uma cultura ética, de fato, né? Não apenas para um relatório, mas você realmente alterar o comportamento das pessoas ali de cada um. Né? Você complementar, Isabel? Só complementando, assim, acho que o Gabi já pincelou os dois pontos que eu acho que são relevantes aqui. Primeiro, acho que essa questão da sensibilização mesmo e da divulgação, acho que eventos como esse fazem com que, né, dissemina o conhecimento sobre as coisas, né? Porque, assim, o que a gente vê é que a gente tem, e eu me incluo nisso, tá? Então, assim, eu me sinto muito tranquila para falar, porque durante muito tempo, né, eu atuei como compliance officer sem ter esse conhecimento. Então, e eu vejo muitos colegas compliance officers muito bem intencionados em tentar divulgar e difundir essa questão da cultura sem o conhecimento necessário que eu vejo das ciências comportamentais
para ter mais efetividade nessa questão. Então, acho que eventos como esse fazem esse papel, né, de divulgação e de transmissão de conhecimento, e isso é muito, muito legal. E, além disso, eu acho que o papel da liderança é fundamental. E aí, quando eu digo liderança, eu não digo liderança só do topo, não. A liderança, o middle management também é muito importante, as lideranças informais também. Nós temos muitos líderes, né, nas empresas, um líder que pode não ser o líder da equipe, mas ele age como se fosse, né? Ele influencia como se fosse. E essas pessoas a gente tem que trazer para perto da gente, para a construção dessa cultura, né? Porque são pessoas cujo comportamento se dissemina. Então, uma vez que eles entram na onda, né, dessa construção de uma cultura ética, eles acabam por propagar isso, né, nas empresas. Então, acho que muito se fala sobre, né, o tom at the top, né, o tom do topo e tudo mais. Obviamente é importante, o exemplo da liderança é super importante, mas o middle management que faz essa ligação, né, e consegue cascatear a mensagem lá do topo para a base da pirâmide é extremamente relevante também. E, obviamente, também as lideranças informais influenciam muito. Então, se a gente consegue agrupar esse pessoal, trazer, a gente tem que começar a mapear dentro da empresa quem são os nossos grandes aliados, né? E aí, a partir daí, a gente conseguir difundir essa cultura. Eu acho que, assim, isso também pode ser uma boa sugestão. Gabriel, Isabel, muito, muito obrigado. Assim, se alguém tiver mais uma pergunta, assim, é a última chance, porque já virou amanhã para Isabel em Lisboa. Olha, foi muito, muito legal, assim, uma conversa de muito alto nível e, enfim, vários temas que a gente ainda teria por explorar, enfim, justamente um que talvez fique para uma próxima vez, que a gente chegou agora no final dessa correlação entre a empresa ética e os outros indicadores mais objetivos de negócio, que acho que é um ponto vital. Quer dizer, provavelmente uma empresa não ética também vai ser uma empresa que não vai reter funcionário, não vai, no médio prazo, já não vai ter o resultado. Então, acho que é algo que talvez até seja uma linha de pesquisa para quem quiser entrar. Mas foi muito, muito bom, assim. Obrigado mesmo pela generosidade aí do tempo. Obrigado para quem veio, advogados ou não. O Cláudio ficou sentido com as piadas de advogado que eu fiz no grupo de WhatsApp, mas não, como eu falei, eu fiz com conhecimento de causa, porque minha esposa é advogada também, mas foi com carinho. Mas obrigado mesmo, gente. Obrigado, Gabriel, Isabel e pessoal. E mês que vem já temos mais eventos, em breve divulgaremos as agendas. Isabel, eu tô com a petição inicial contra o Guilherme já preparada aqui, minutado. Até o fim do ano a gente entra com ela já. Ainda vou ser processado. Bom, obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada, pessoal. Foi ótimo. Gente, obrigado. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Muito boa noite. Adorei, foi excelente. Obrigado, gente. Valeu. Até logo, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, obrigada. Abração, gente. Tchau, tchau. Já